Este programa é livre para todos os públicos. Bom, gente, estamos aqui mais uma vez, mais um programa, Pescando com Você. E hoje é um programa muito especial para a gente. Hoje nós estamos aqui com o nosso Augusto, que é o dono da fábrica de iscas, Nelson Nakamura. É uma das maiores do Brasil. Nós, pelo que nós vimos aqui hoje, estivemos visitando. Para mim, a gente não perde nem para americano, nem para japonês, para ninguém. É uma fábrica de primeiro mundo. E, para mim, pelo que a gente está vendo aqui, é a melhor do Brasil, com certeza. E aqui do meu lado, nada mais, nada menos do que o nosso professor, meu ídolo, Nelson Nakamura. É um prazer imenso recebendo aqui, né, vocês estarem recebendo nós da Multi TV, canal Pescando com Você. E gostaria que você, meu professor Nelson Nakamura, mandasse um alô aqui para todos os pescadores, principalmente do Rio Paraíba do Sul, do Rio Grande. E a gente vai estar falando aqui também depois com um grupo de amigos de pescadores, é um grupo de Itaucara, que ali tem advogados, né, empresários, pessoal do polícia do IBAMA, né, defensor público, dono de rádio, bombeiro. São pessoas que se uniram no município de Itaucara para estar defendendo o nosso Rio Paraíba, a pesca, que a gente vai estar falando depois também com esse grupo, né, sobre a pesca de arpão. E eu gostaria que o Nelson Nakamura, nosso professor, desse uma alô aí para os pescadores do Rio Paraíba do Sul, do Rio Grande, do Rio Negro, os nossos pescadores da nossa região serrana aqui. É bom falar com você, é um imenso prazer, estou aqui tremendo, de nervoso, né, tá entrevistando meu ídolo da pesca. Então, eu gostaria que você mandasse um alô para esses pescadores nossos da nossa região. Bom, em primeiro lugar, é um prazer muito grande estar com vocês aqui e poder falar com o pessoal aqui, mais norte aqui do Rio de Janeiro, né? Eu já estive pescando lá com o Augusto, lá em São Fidélis, já fui para o Guapi também. São locais muito privilegiados pela pesca esportiva, mas como ele está falando aí, se não tiver conservação, uma consciência, né, de conservação, de preservação, o peixe vai minguando, vai acabando, e isso futuramente compromete aí a pesca esportiva. Então, tem que soltar todos os peixes? Lógico que não. Não é levar 1, 2 peixes para comer, não tem problema nenhum, né? Agora, quando pega bastante, e só pega bastante quando usa a nossa isca, né, patrão? Verdade. Né? Já conhece, né? Do Brasil inteiro, patrão, né? De outros países também já está conhecendo, né? Já estão conhecendo. Mas brincadeira à parte aí. Mas, pessoal, é o seguinte, vamos conservar, vamos preservar. E, olha, parabéns pela essa iniciativa, viu? De, mesmo que seja um trecho do Rio Paraíba, preservar, porque esse rio nasce lá em São Paulo e deságua lá em Campos, né? Eu não sei quantos mil quilômetros que esse rio percorre, mas se pelo menos um trecho já ficar preservado, é muito bom. Se isso acontecesse em outros rios também do nosso imenso país, eu tenho certeza que o rumo da pesca esportiva mudaria muito, muito, porque São Fidélis, onde foi Itaucara, né? É tudo igual. Tucunaré, Piabanha, robalo, flecha, robalo, peva, o dourado, né? Cobiçado dourado de água doce, que todo pescador quer pegar. Então é muito importante, viu? Se preservar. Futuramente pode até pensar de montar ali um polo da pesca esportiva, que nenhum lugar, aliás, poucos lugares têm tantos peixes esportivos como esse selecionado aí, né, de tucunaré, de robalo, flecha, robalo peva, dourado, acho que piabanha, né? Exatamente, espécies que o pescador cobiça, né? E pode ser pescado só num lugar. A gente tem tudo junto ali, né? É isso aí. E agora vamos estar falando um pouquinho aqui com o nosso amigo Augusto, que é um prazer você receber a gente aí, a nossa equipe em sua fábrica. E gostaria que você falasse um pouquinho como que aconteceu isso, que você resolveu montar sua fábrica de isca e como foi sua parceria com o Nelson. Gostaria de ouvir um pouquinho para mandar aí para o pessoal aí de pesca, aí, os pescadores, né, do Rio Paraíba, da nossa região. Amor à primeira vista, né, patrão? É verdade. O prazer é meu receber vocês aqui na nossas instalações, né? Meio singelo, mas de coração. E
A fabricação de isca começou pela paixão pela pesca, né? E a gente via que tinha uma lacuna boa nesse mercado para a gente entrar. E conversando com o Nelson, mesmo sem conhecer, fui procurá-lo lá em São Paulo. Ele topou a ideia e a gente começou e, graças a Deus, está dando certo. A gente está trabalhando com bastante dedicação, né, bastante entusiasmo, por gostar da brincadeira. E a gente tem crescido bastante, já estamos no Brasil todo, agora já estamos exportando alguma coisa, né, para a Ásia, já vamos entrar nos Estados Unidos agora, né, patrão? Já vai para a França, Japão, Malásia, Indonésia, já tem alguns países que a gente vai mandar, já manda para alguns. E a ideia é cada vez criar mais modelo, né? E sempre com a mesma dedicação, a mesma vontade. E esperamos cada vez fazer mais a alegria dos nossos amigos pescadores. É verdade, né? Dá prazer, né? A gente estava conversando ali e você falou sobre da modernidade das suas iscas, né? Você esteve comentando comigo que é pescador, né? E você sentia muita falta de iscas, né? Iscas boas, né? Iscas profissionais, né? Eram feitas, mas não eram com tanto profissionalismo. E você resolveu montar, né, essa fábrica com esse profissionalismo. A gente visitou ali, depois a gente vai estar mostrando um pouquinho da fábrica, que é a imensa fábrica que nós todos aqui, quando chegamos aqui, ficamos impressionados, que é coisa de primeiro mundo. Acho que... Singelo não tem nada, né? Alguns falaram que é muito singelo, mas de singelo não tem nada. Mas depois eu gostei de, lógico, com a permissão da palavra aí, faz um pequeno comentário que nós trouxemos aqui, dois japoneses do Japão, que tem o maior trade da pesca, e eles trabalham com toda a Europa, Estados Unidos, Ásia e principalmente Japão. Nós trouxemos ele aqui. Depois eu quero fazer um comentário. Na hora que a gente estiver lá visitando a fábrica, a gente comenta. Então, quero dizer para a nossa TV, os pescadores, a isca Nelson Nakamura, para nós, né, é a melhor do Brasil e do mundo. Porque a isca que a gente tem pego, o robalinho lá, dourado, a gente tem pescado. Eu vou estar falando depois aqui com um cara que me incentivou. Eu pescava, mas a gente levava os peixes todos. E eu um dia conheci uma pessoa na beira do Rio Paraíba, e esse cara, eu fui pescar com ele, foi o dia que eu peguei mais peixe, mais robalo, pegamos 12, e ele fez eu soltar os 12 robalos. Impressionante. Então eu fiquei emocionado com o prazer que você tem de soltar o peixe. É uma coisa muito... É bem melhor do que você fritar ele, você pode ter certeza disso. Então eu fiquei muito emocionado, né? É uma pessoa que a gente vai estar conversando depois, o Itaro, um grande amigo, uma pessoa, é meu professor lá que fica me dando aula de isca lá na beira do Rio Paraíba, uma pessoa simpática, agradável, um grande amigo, uma amizade que eu fiz, que espero que dure bastante tempo, se Deus quiser. Vou te fazer uma perguntinha sobre a questão das iscas. Não sei se é verdade ou mito. Água escura, isca escura. Água clara, isca clara? Assim, é muito relativo, porque é o seguinte, você pode estar numa água clara, mas com o tempo totalmente nublado, né? Você pode estar numa água escura, com o tempo totalmente aberto, né? Eu acho que a visão do peixe é diferente, né? Mas algumas cores são consagradas, né? Por isso que a gente faz as cores já para os nossos peixes, é por isso que as cores das nossas iscas, elas não falham. Lógico que tem cores que sobressaem mais, né? Por exemplo, a cor verde para plugs, né? São as que melhores funcionam para o robalo, para o tucunaré. Hoje, quando a gente fala em pesca esportiva com isca artificial, nós podemos já de nome falar do tucunaré, que é o peixe mais pescado. Então, o tucunaré, ele na verde, né? Na verde de limão, na cor osso, são as primeiras cores, né? E depois tem a segunda cor, que seria... vai muito de acordo com a luminosidade, com a cor d'água, né? Mas eu procuro, assim, sempre usar uma cor que ele realça melhor, mas também é o seguinte, o negócio de realçar melhor é muito difícil, porque se você está num dia muito claro, com água muito clara, você coloca uma cor muito evidente, o peixe aqui que enxerga demais, né? Então, nesse caso, sim, é melhor uma cor mais escura, né, para
aí você usa a deficiência visual do peixe para atacar a isca. Então, as cores existem, na verdade, para o pescador ele analisar a água, analisar o tempo, né, a luminosidade, e, através do movimento, tentar pegar o peixe, né? Então, esse movimento pode ser um pouco mais rápido, um pouco mais lento, mas tudo, assim, não existe uma regra. Tudo vai, novamente, de acordo com a cor d'água e também da luminosidade. O brilho também, né? O brilho e a bilhazinha que coloca do barulhinho, que faz aquele chocalho, também influencia? Até porque é o seguinte, influencia, sim, porque é o seguinte, a pessoa fala assim, mas a água está turva, está turva demais. Mas para cada um, esse turvo, não existe um tom de turvo, não existe isso, né? Para mim existe assim, olha, a água está turva, está com 30 centímetros de visibilidade. A água está turva, está com meio metro de visibilidade. A água está turva, está com metro de visibilidade, entendeu? Então, quanto mais difícil a visualização, eu trabalho isca mais lento. Pode trabalhar o trabalho mais rápido, com o recolhimento mais lento. Então, você está movimentando a isca, mas a isca está saindo um pouco do lugar, que dá tempo do peixe chegar através do ruído. Ele chega embaixo da isca, muitas vezes ele não ataca porque está com medo que não está enxergando direito. Mas aí com o movimento, ele vai conseguir, vai e ataca, né? Então, pescaria não tem regra, né? Pescaria tem muita observação, né? E essa observação de fazer a isca nadar de várias formas, mais rápido, mais lento, aí o equilíbrio, o Augusto, é que sofre muito, porque muitas vezes meia grama faz total diferença, né? E quando eu vou equilibrar uma isca, eu penso assim num pescador que usa uma linha mais grossa, uma linha mais fina, num pescador que usa um líder mais grosso, mais fina também. Até o comprimento do líder, a gente analisa mais ou menos para ver o que o pessoal gosta de usar, para fazer um equilíbrio, para que qualquer material que a pessoa esteja usando, a isca nade bem. Por isso que a isca Nakamura é a melhor que tem, né? Assim, deixando de lado a modéstia, mas esse ano aqui, quando recebemos a visita de dois japoneses, né? Do Hasegawa e do Tsuda, lá do Japão, que eles, na realidade, são os donos do maior trade de pesca do Japão. E o forte deles é Malásia, Indonésia, Singapura, mas a fábrica onde eles trabalham é na China, né? E ele trabalha também com a Europa, Estados Unidos. E quando ele veio aqui visitar a fábrica, ele ficou impressionado, né? Não é porque eu estou aqui falando para vocês, não, isso é uma realidade. Ele chegou aqui, analisou a fábrica, foi exatamente nessa mesa que os dois estavam sentados ali, aqui, ó, os dois estavam sentados aqui e eu sentado ali. Augusto estava exatamente onde ele está aí agora, né? Acho que o Renan estava ali, né, patrão, né? E a gente conversando, aí eu perguntei para ele o que ele achou da fábrica. Aí ele falou em japonês, bom, lógico que vai falar em japonês, ele falou assim, vou falar o que ele falou, tá bom? Ele falou assim que então ele não imaginava que a isca seria dessa potência, né? Porque ele falou assim que até mesmo na China, onde são fabricados a maior parte das iscas artificiais, ele falou assim que poucas fábricas são igual a Luke Molds. Poucas, muito poucas. Diz que lá fabrica assim, um faz o molde, o outro injeta, o outro cola, já passou por 3 fábricas. Outro pinta, aí depois alguém vai embalar. A maioria diz que funciona desse jeito. E quando ele viu aquela peça onde que Augusto faz o teste de entrar água, né, ele ficou assustado. Ele falou assim que não imaginava que o Brasil teria alguém fazendo isca com esse nível de qualidade. Tanta tecnologia, né? Tanta tecnologia. Isso para nós é uma grande satisfação, porque é palavra de alguém que realmente conhece, mora no país muito exigente, né, que é o Japão, porque a gente está conseguindo colocar isso no Japão, mas não é fácil, não é fácil. Janeiro agora eu recebo um grupo de japoneses, né? A gente vai pescar no Amazonas, vamos gravar mês inteiro. Vamos gravar no norte do nordeste do nosso país, vamos gravar no Amazonas, mas eles mesmos falam, varas, por exemplo, da China, vai entrar no Japão, se tiver um detalhe assim, uma resina aplicada mais forte e mais fraco aqui, o mercado japonês não aceita, né? Então, graças a Deus, a gente conseguiu vencer essa barreira, né? E nossa isca, eles são bem aceitos no Japão também, né? Na verdade, assim, o japonês ele é colecionador, porque comparando o Brasil com o Japão, o Brasil é o paraíso da pesca esportiva.
O Japão tem muito pouco peixe, mas o pessoal gosta de pescar. E o pessoal é consumista. Então o pessoal assiste um vídeo, ele viu usando uma isca, tá, ele fala, quero aquela isca, vai lá e compra aquela isca, né? E deixa ela guardado. Mais uma coleção, né? Mais uma coleção. Mas isso é pesca esportiva, né? Mas eu também já tive uma maleta com mais de 100 iscas, uma época atrás, bastante tempo, depois eu parei a pesca. E, como eu disse, voltei a pescar de isca artificial através do meu amigo Itaro. É isso aí, meu amigo. A gente está falando aqui de coisa internacional, né? Não é coisinha pequena, não. Essa fábrica que a gente vai estar mostrando para vocês depois é coisa de primeiro mundo. E aqui do lado, nosso querido mestre Nelson Nakamura. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Essas iscazinhas da cabeça vermelha, as pessoas falam que é uma isca para tudo, para mar, para rio, para... isso é mito ou é verdade? Então, tudo vai de acordo com o peixe que a gente está pescando, mas no geral funciona muito bem. Muito bem, tanto é que nós temos a cor sólida, né? E a cor opaca, a cor transparente, a branca de cabeça vermelha, que dá tom diferente, né? Eu sou até suspeito porque no Amazonas tem um peixinho pequenininho lá, meio parecido com o lambari, que tem a parte do rabo bem vermelho e a parte da frente bem branquinho, né? E por várias vezes, a isca branca de cabeça vermelha salvou minha pescaria. Mas salvou assim de colocar ela e disparar. Sabe? Disparar, porque na época eu gravava com outro parceiro, né? E tanto é que no final eu tive que dar uma isca dessa para ele. E também depois ele começou a pegar bem. Mas a isca branca de cabeça vermelha realmente funciona muito, mas muito bem mesmo. Em qualquer espécie, viu? Agora, eu vi um programa seu, foi no Mirante das Gamboas, de Robalo, foi na Fazenda de Camarão. Nossa, que programaço. Que programa lindo, a gente viu lá. Teve até uma hora que você estava com um robalo preso e o outro robalo do outro lado lá comeu um peixe, engasgou e o salto que ele deu, ele cuspiu o peixe. Foi até o... Aquela você não vai acreditar. Na época, isso está fazendo acho que uns 4 para 5 anos. 2011, né? Então, 4. Ah, é. Nunca mais esqueci. Então, na época, ainda estava começando a pescaria de camarão com cabeça de jig, que o pessoal chama de jig head, né? Então, essa técnica ainda não usei lá, até porque não tinha necessidade, porque a Borá 12, a Curisco, estava pegando muito peixe, arrebentando. E naquele momento lá eu engatei um robalo muito grande na Curisco 90. E eu brigando assim, brigando aqui, a linha aqui na minha frente. Aí o Renan, meu filho, ele correu por cima do aterro, foi no outro lado. Ele falou, vou fotografar do outro lado. Tá bom, fotografa lá então. E eu brigando com o peixe aqui. Daqui a pouco ele pulou assim, cuspiu. Na hora que ele cuspiu, mas eu pensei, poxa, o peixe pulou para cá, mas a linha tá para lá, mas direciona para cá. Eu falei, engraçado. O que pulou não era o que estava na minha isca. É um outro peixe que comeu engasgou e saltou e o Renan pegou exatamente o pulo do robalo, né? E aí o pedacinho e o peixe voando na boca dele. Nós temos essa fotografia. Pô, foi show. A isca Aborá, né? 10, 12. Não, foi a 12. Acho que foi Curisco 90. Foi Curisco 90. Acho que foi Aborá 12. Eu estou até pescando com ela, robalo lá no Paraíba, né? A gente tem pescado, eu e nosso amigo Macarrão aqui também, que a gente fez a gente organizou lá há pouco tempo lá um torneio de pesca e solte, né? Os amigos participaram e foi o maior barato, foi uma reunião de amigos, né? Onde a gente bateu muito papo, pescamos, depois teve uma viola, uma fogueira, né? Um bate-papo, foi muito bacana, a gente tem até gravado esse programa. Meu amigo, quanto tempo você tem essa fábrica aqui em Friburgo? Quanto tempo você já trabalha com a isca artificial, com a fabricação da isca? A gente começou a parceria, a primeira conversa nossa foi em 2005, numa feira lá em São Paulo, né? Que eu saí daqui, fui atrás desse japonês lá, sem nunca ter visto, né? É a sorte que ele apaixonou por mim, né? Mas aí, o sucesso da isca, ela tem 2 fatores. Um é que eu já trabalhava com indústria de plásticos, tenho facilidade nessa parte. E pescava também. E a outra parte, que é a mais importante,
É a parte da técnica, né, do Nelson Nakamura, né, que todo mundo conhece, não precisa ninguém falar. E ele sabe tudo o que tem que ser feito para facilitar a pegada do peixe. Então, quer dizer, juntou o que eu sabia fazer com o que ele sabe fazer e saiu um produto legal para todo mundo, né? Primeiro mundo, né? E estamos aí na área. Estamos aí de primeiro mundo e que estão copiando a nossa isca da China agora. Fiquei sabendo hoje, vindo para cá, meu filho mostrou lá, esse pessoal da Trade passou para a gente de fotografia, das iscas que estão copiando a nossa e estão distribuindo lá para a Ásia. Mas, infelizmente, né, acontece. Isso acontece em todos os segmentos. A gente vê que a nossa isca não é ecológica, né, patrão? Nossa isca mata mesmo, né? Matar é força de expressão, né? Pega mesmo. Uma coisa que eu fico satisfeito deles copiarem a nossa isca é porque normalmente ninguém copia coisa ruim, né? Então eles estão dando Só jogam pedra em árvore que dá fruto, né? Só jogam pedra em árvore que dá fruto. Então eles estão dando um atestado de qualidade para a gente. Então isso é bom. Eles estão ajudando a fazer propaganda da nossa marca. É bom e é ruim. Tá vendo como é bom trabalhar com a Augusto? O cara tem uma cabeça muito boa. Esse é bonzinho, né? Sobre a questão da pesca de camarão. Da isca camarão de silicone. O que você tem a dizer sobre isso? Acho que essa modalidade, né, já tem bastante tempo, a gente sabe que tem bastante tempo, mas principalmente na nossa região aqui do Rio Paraíba do Sul, essa pesca começou agora, há pouco tempo. O que você tem a dizer sobre isso? Aí tem dado certo lá, tem muita gente que tem pego, mas o que você tem a dizer sobre essa pesca? Eu acho que, assim, até hoje, pessoa que gosta de pescar o robalo tinha uma dificuldade muito grande, né? Quando eu comecei a pescar robalo com isca artificial, uns 30 e tantos anos atrás, aí, a gente falava de cada 100 pessoas, 90 desistia, 10 continuavam, um ficava bom. E isso não mudou. Por quê? Porque o pescaria de robalo é força de maré, força d'água, pressão barométrica, é muita observação, onde a pessoa tem que levar isso a sério para conseguir pegar o robalo. Já no camarão vivo, aliás, no camarão artificial, mudou totalmente. O peixe, ele está onde? A maior parte do tempo ele está no fundo, né? E aí a pessoa não precisa nem de arremessar bem, arremessa mais ou menos ali e trabalha, né? O que manda agora é sensibilidade e reflexo. Sensibilidade na hora que vai trabalhar e reflexo para fisgar, né? Então, se a pessoa tiver essas duas coisas, sensibilidade e reflexo, ela vai conseguir pegar muito peixe, porque não existe o arremesso, né? Aliás, um equipamento bem equilibrado também vai fazer diferença, né? A sensibilidade dele é de tocar no chão, no fundo, né? Isso, de tocar no fundo, né? Você sentir tocar no fundo. Porque é o seguinte, nem todos os lugares podem deixar tocar no fundo, porque enrosca, né? Então, além de tocar no fundo, alguns lugares tem que sentir tocar no fundo e tem que levantar, tirar o do fundo e vem dando toquinho para não chegar a bater no fundo de novo e depois esperar o peixe bater. Como é que o peixe vai bater na isca? Como que ele vai pegar? É muito difícil, né? Época de inverno, ele pega com muita sutileza, ele chega no camarão e dá uma segurada assim, né? Dá uma segurada assim, e aí você sente que peso tem que fisgar. Naqueles fração de segundo, se você não fisgar, você perde porque ele vai largar, né? Agora, os maiores, eles pegam por sucção, né? Então, sucção, você vem trabalhando a isca, ele vai e suga, né? Então, quanto mais pesado o chumbo, maior dificuldade para a sucção. Peixe suga, a isca não vai para dentro d'água. A pessoa não vai pegar peixe, né? Agora, os grandes, como tem mais força de sucção, então aí na hora que suga, vai mesmo para dentro da boca, aí é mais fácil de pegar. Mas também, peixe grande cadê? Não tem, né? O pessoal está pegando tudo, né? Tudo e matando. Inclusive, fiquei sabendo aí que na Barra do Rio São João, aqui no norte do Rio de Janeiro, fizeram uma matança muito grande de robalo aí, pegaram não sei quantos 1000 quilos de robalo aí. Eu acho que o governante do nosso país teria que dar uma olhada, né? Na verdade, rever a lei, né? Rever a lei e fazer um outro estudo, né? Porque na época que o robalo vai desovar, por exemplo, que seria, lógico que a costa brasileira é muito grande, mas aqui no sul, sudeste, né?
seria novembro, dezembro, janeiro, nos 3 meses mais fortes, eu acho que rede, pelo menos, e arpão tinha que não deixar pescar, né? Pescar também, não deveria também de existir o comércio de roubar nessa época. Agora, pescar esportivamente e devolver, não vejo problema nenhum, né? Mas acho que teria realmente... Até ter uma renda para o pescador, né? Que vai levar, né? Vai servir de guia, né? Vai ganhar muito mais do que estar pegando peixe na rede. Exatamente. Eu gostaria de convidar aqui também agora uma pessoa que me incentivou. Quando comecei a fazer esse programa de pesca esportiva, pescando com você, eu tive o conhecimento, né? Conheci uma pessoa lá no Rio Paraíba do Sul, que apareceu lá pescando, e eu conheci um amigo, e esse amigo me apresentou ele, a gente saiu para pescar, e eu confesso para você que a gente pegava os peixes, a gente levava os peixes. Todo mundo fazia isso lá no Rio Paraíba. Então, quase 99% fazia. Então, eu nunca liguei para isso. E através dessa pessoa, eu aprendi o pesque solte, que passou a ser mais gostoso você soltar o peixe do que fritar ele. Às vezes até as pessoas me cobram, poxa, você pegou um robalão bonito, eu vi lá você soltando, mas é maravilhoso, é gostoso demais. Eu gostaria de convidar aqui meu amigo Itaro, para a gente estar falando um pouquinho aqui. É um cara que ensinou a gente lá, deu as dicas lá para a gente na pesca de isca artificial. Eu saí com ele a primeira vez que a gente saiu para pescar, nós pegamos 12 robalos. Eu olhava para ele e falei assim, ele olhava para mim, solta o peixe. Eu olhava e falei, meu Deus, e soltamos 12 robalos, né? Ele falou assim, Ciro, aí aconteceu um fato engraçado que nós pegamos um robalo de 3 quilos e pouco. Aí eu falei assim, não, esse eu vou levar. Pô, esse tá bonito, esse tá grande. Ele falou assim, aí ele olhou para mim com esse jeito gentil dele, agradável, uma pessoa super simpática, esperou um tempinho, olhou para mim e falou assim, eu quero fazer um trato com você. Eu falei, pode falar. Ele falou assim, se você pegar 2 pequenos de 1,5 kg, você solta esse de 3? Aí eu brinquei, falei, solto, com certeza. E logo após eu peguei os 2 peixes. Aí ele fez eu soltar o robalo de 3 quilos. Eu falei, mas por que soltar o de 3 quilos e guardar o pequeno? Eu sempre achava que não, o peixinho pequeno ele tem que crescer para a gente pegar ele. E ele falou o contrário. Ele falou, não, o grande, né, a genética dele é dos outros filhotes crescer, e do pequeno a gente não sabe. Então eu quero apresentar essa grande figura aqui. Aprendi o pesque solte, foi com ele, e a partir daí a gente resolveu fazer um programa pescando com você para estar falando sobre a preservação do nosso rio lá. E nada mais, nada menos do que estar entrevistando aqui também essa grande figura, um grande amigo, Itaro. E gostaria que você falasse um pouquinho também lá da nossa pesca lá, sobre você. Foi a Cuba agora, né, pescar, pescador internacional. A gente está falando com um pescadorzinho pequeno de varinha de mão, de corguinho, não. Estou falando com um profissional. Itaro, prazer estar conversando contigo. Você é uma pessoa que eu admiro muito. E eu vou convidar vocês também, daqui a pouco a gente vai estar falando com o pessoal amigo da pesca, para vocês puderem participar desse grupo também, Amigos da Pesca, que é um grupo que em defesa do Rio Paraíba, né? O dono da Fábio, o Augusto, todos vocês, vai ser um prazer de estar recebendo vocês, né, nesse grupo. É com prazer que eu estou aqui. Eu também, como a maioria de todos nós começamos sempre na pesca de subsistência. Pescava para comer. Aí, lá pelos 1980 e pouco, eu comecei a aprender que a gente deve soltar um pouco. E de 90 para cá, praticamente, a gente não mata mais peixe de água doce. Eu vejo no Paraíba. Quando a gente solta o peixe de água doce, a gente tem que soltar. Porque são poucos países no mundo que têm pesca profissional em águas interiores. Porque nós aqui temos abundância de rio e de peixe, continua essa matança que a gente está vendo. Aí, como eu sou um pingo d'água, não vou apagar um fogo, mas fazendo a minha parte, como eu te incentivei a soltar, fiquei muito feliz e muito grato de você ter aprendido. E depois dessa pesca nossa lá, dessas idas lá que vocês têm ido lá, muita gente passou a preservar. Então não foi um pinguinho, você já apagou uma fogueira. Não apagou o incêndio todo, mas uma fogueira você já conseguiu. Isso para nós está sendo muito bacana, porque a gente tem visto, às vezes as pessoas reclamam, pô, pegou um peixão e soltou, mas pô, é bacana, é muito gostoso. Digo você pegar um peixe grande
e soltar esse teu prazer daquele peixe saindo é muito emocionante, né? É emocionante. O pessoal que pesca no Rio Paraíba, eles não têm noção do potencial desse rio. Porque, como o Nelson falou, ele nasce em São Paulo, né, deságua aqui em Campos, e ele vem sofrendo desde lá, sofrendo. Chega aqui já sofrido pra caramba e continua tendo peixe. Então, se tiver um pouquinho de vontade de preservar, isso aí vai virar um lugar para vir gente do Brasil inteiro pescar, porque, como ele estava falando, piabanha, robalo, dourado, tucunaré, tudo junto no mesmo pesqueiro. Tudo que o pescador quer, né? Então, além apesar do rio ser sofrido do jeito que é, ainda tem peixe. Então, se preservar, fica melhor ainda. E um peixe agora que apareceu já há um tempo atrás, agora está aparecendo muito, é o tucunaré, no Rio Paraíba, né? O tucunaré tem aparecido muito, as pessoas têm pego muito. Mas é isso aí, foi através dessa grande figura aqui que eu comecei a preservar também, ajudar a preservação dos peixes do Rio Paraíba. Bom, gente, estamos aqui direto da fábrica de isca artificial e vamos estar falando um pouquinho também sobre a questão do Rio Paraíba do Sul, sobre um grupo de Itaucara que montaram o grupo Amigos do Paraíba, e são pessoas que estão lutando sobre a preservação desse rio. E lá foi feito em Itaucara um projeto, né, a pedido desse pessoal, que preservasse o Rio Paraíba, sobre a questão também que a gente vai estar falando sobre a pesca de arpão, que é uma pesca muito predatória. E esse pessoal, essa luta desse pessoal, não tem sido em vão, porque eles conseguiram, através da Câmara, criar um projeto proibindo, que foi sancionada pelo prefeito, e hoje essa fiscalização já está sendo feita no município de Itaucara. Então a gente vai estar falando aqui um pouquinho sobre isso. Vou falar aqui com o tio Betinho, que é presidente do Yacht Clube em Itaucara, presidente da Pestalozzi, né? São pessoas que, ele é bombeiro também, são pessoas que estão preservando, lutando para essa preservação do Rio Paraíba do Sul. Então eu vou falar um pouquinho aqui com o Betinho, para ele estar falando um pouquinho sobre esse projeto. Boa tarde, né, os nossos ouvintes, boa tarde às pessoas que aqui estão. Dizem que a maior alegria de um peixe pequeno é quando ele se aproxima dos peixes grandes, porque ele vê a possibilidade de um dia chegar nesse tamanho. Não é? Mas ele corre o risco de ser comido. Então hoje também, né, nós nos sentimos também esse peixe pequeno, né, Dourados? Não é? A gente teve essa oportunidade, a convite do Ciro, de vir até aqui e conhecer algo que nós nem sabíamos que existia aqui na nossa região e que eu acho que é uma coisa muito importante até para a gente divulgar, né, para que a gente possa propagar a qualidade e também a oportunidade que as pessoas têm de ter acesso para a compra, né, de algo que realmente vai satisfazer. O importante é você não só comprar, é comprar e ficar satisfeito. E nós lá em Itaucara, né, um município pequeno, e nós, né, na liderança, né, do Dr. Alisson, nós, né, do IAT, nós iniciamos uma parceria e buscamos caminhos e conseguimos, né, através de um projeto de lei apresentado pelo vereador Renato do Papagaio, e nós depois fizemos um trabalho para que fosse sancionado pelo prefeito, e também numa audiência com o senhor prefeito, nós fizemos assim, né, entre aspas, uma exigência e escolhemos dentro da municipalidade 2 guardas que foram nomeados como guardas ambientais, e por sinal hoje eles estão no Rio, né, no Rio Paraíba, né, estão fiscalizando, né, vendo redes, vendo, né, aquelas redinhas que são também uma coisa muito perigosa, porque elas agarram no fundo do rio e muitos peixes ficam agarrados nelas e morrem sem a gente saber um quantitativo. Então nós, né, damos o primeiro passo, nós estamos iniciando,
né? O sonho, ele é um sonho vago quando você sonha sozinho, mas quando você se une a outras pessoas, é um início, né? Um começo de uma realidade. Então, me sinto muito, muito feliz de estar aqui hoje, conhecer, né, um dos mestres da pescaria, assim, pessoalmente, conhecer também, né, a sua ideologia, né, de sair daqui em busca de alguém que você não conhecia, mas tinha dentro de você um sonho, um desejo, né, e a gente só consegue alguma coisa se a gente caminhar, se a gente ir em busca, né, de graça cai somente a chuva que é mandada por Deus. Mas eu te parabenizo também e vejo hoje aqui, nós estávamos até comentando ali, nós vemos algo tão grande que partiu de um desejo, né, que você foi em busca daquilo, do seu desejo, do seu sonho, de algo que seria que estava sendo idealizado e acabou dando, né, não tinha como essa parceria não dar certo. E eu parabenizo os senhores, né, parabenizo vocês e agradeço, né, através do Ciro, essa oportunidade de estar aqui, né, aprendendo coisas que eu tenho certeza que vou levar, né, para o lugar onde a gente vive, onde a gente convive. Agora vai falar um pouquinho também, o Alisson, ele também lá, ele montou uma empresa para levar o pessoal para pescar, coisa que não existia ainda e hoje está tentando se profissionalizar. Então eu gostaria que o Alisson também falasse um pouquinho sobre isso. Bom, boa tarde, amigos. É uma grande satisfação estar aqui com o nosso grande mestre da pescaria, para a gente que é fã da pesca. Se não for fã do Nelson Nakamura, você é um pagão da pesca, na realidade, vamos dizer assim, né? E é uma alegria muito grande, conforme disse o Betinho, a gente está aqui, poder conhecer essa estrutura bacana, poder conhecer essa pessoa que foi em busca de um sonho e conseguiu realizar esse sonho através de uma ideologia. Ideologia é essa que nos move nesse projeto que nós construímos em Itaocara. Eu sou um simples pescador, amante da pesca, que por gostar e ter a oportunidade, né, de sair para pescar em outros estados e a gente conhecer a pesca esportiva de perto, eu busquei trazer para os pescadores da nossa cidade algo que fosse ao menos parecido com aquilo que a gente faz nos outros estados, que é pescar e soltar o nosso peixe, porque ali o nosso Rio Paraíba é muito predado, existe uma cultura muito ruim que o pescador tem que matar tudo quanto é peixe que ele pega, tanto o profissional, que é aquele que recebe do governo no período de defesa para não pescar, mas na verdade eles pescam durante o defesa inteiro, isso deixa a gente muito triste, quanto aquele pescador que pode ser piloteiro para levar um turista para pescar o dourado, o robalo no Rio Paraíba e depois devolver para o sustento dele acontecer de forma natural. Nós temos aqui o Itário, que já esteve lá em Itaocara pescando com um desses rapazes que eu consegui plantar essa sementinha na cabeça dele de pescar e levar o turista. Inclusive, nós colocamos esse rapaz na guarda ambiental do município, através do nosso amigo Betinho. Na verdade, não existe uma empresa, existe uma ideia de amigos e esses amigos trazerem turistas para Itaocara para divulgar o potencial de pesca da região, que é muito grande, como disse o Nelson Nakamura no início da entrevista. O Rio Paraíba é um rio muito piscoso e as pessoas às vezes não conhecem o potencial que a pesca pode proporcionar em termos de sustentabilidade para o pescador, o próprio pescador profissional, que inclusive ele tem que fazer esse tipo de... ele tem que ser inserido nesse mercado para poder obter o seu ganho, para poder sustentar a sua família. Nós temos um sonho, mestre Nakamura, que é hoje chegar à Alerj com um projeto de lei viável para poder fazer com que os nossos deputados aprovem uma lei consistente no sentido de preservar a pesca, o Rio Paraíba e as espécies, proibindo ou coibindo a pesca predatória. Hoje, nós temos a pesca do arpão, os pescadores do mar estão migrando para o Rio Paraíba, que o Rio Paraíba vem sofrendo com as secas, o volume de água diminuiu muito e o rio ficou muito claro. Isso facilita para o pescador de arpão. Então, eu já encontrei num trecho de 100 metros, 8 pescadores de arpão com aquelas fieiras de peixe lotados de carpa, dourado, tilápia, sem uma consciência ecológica, sem uma noção de sustentabilidade. Então, esse tipo de pesca, inicialmente, na nossa concepção,
ela tem que ser proibida. Não que o cara que goste da pesca sub não vá poder praticar esse tipo de pesca, mas até que se faça um estudo para saber, de fato, qual é o impacto, o verdadeiro impacto daquele tipo de pescaria no nosso rio, que ela fique pelo menos suspensa, e é isso que nós estamos buscando, através do Ciro, que é vereador, também está nos ajudando nessa busca, o Betinho, através do seu contato com a prefeitura, e eu, através do amor à pesca e até da parte legal, porque eu sou advogado, sou especializado em direito ambiental, então está diretamente ligado à minha área, e além disso é o meu esporte, né? É a minha vida. Eu disse aqui para você antes que a minha filha às vezes dorme à noite e quer ver o videozinho do Jaú. O vídeo do Jaú, para quem não sabe, é o mestre Nelson Nakamura pegando um Jaú com uma vara de bambu. Ela é apaixonada nisso. Então a pesca, ela move as pessoas desde o seu nascedor. A minha filha tem 1 ano e 8 meses, já é apaixonada em pescaria e adora ver um peixe. Então é esse amor que move a nossa esperança de chegar num lugar e conseguir conscientizar cada vez mais, não só o pescador profissional, para ter uma consciência maior, para não pescar durante o defeso, que é o sustento dele que está sendo comprometido ali, e também para que todos nós possamos contaminar, né, de forma bacteriológica, vamos dizer assim, outras pessoas para que pratiquem a pesca esportiva e para divulgar esse esporte que cada vez mais cresce no nosso país. É uma honra, Ciro, muito obrigado por você ter convidado, né, a mim e ao Betinho para a gente divulgar esse projeto de preservação que nós temos em Itaocara. Nós temos um grupo muito eficiente, intenso, com esse ideal, preservar para poder pescar. Nós temos que preservar e pensar em sustentabilidade, porque hoje, se a gente não pensar em sustentabilidade, o nosso natural e o nosso ecológico está comprometido e comprometendo essa área. A gente compromete a vida do ser humano e do nosso próximo. Eu agradeço de novo. Mestre Nakamura, faço um desafio ao senhor. Eu tenho alguns vídeos na internet onde eu solto os meus dourados de 8, de 10 quilos, isso eu já faço há muito tempo. Em alguns desses vídeos eu coloco assim: aí, Nakamura, pegar dourado onde tem peixe é fácil, aqui no Paraíba que é difícil. O desafio está lançado, quem sabe um dia nós não vamos poder realizar nosso sonho e ter lá no nosso barco do lado do nosso Itário, que já conhece o Paraíba e o Ciro, quem sabe o Nakamura nos dando a presença para mostrar que pescar em Itaocara com Nakamura é pesca de dourado o tempo inteiro. Tá? O desafio está lançado, mestre. Um abraço, muito obrigado. Um distrito de Cantagalo, um Macarrão, que a gente organizou lá um torneio de pesca esportiva, pesca e solte. Foi muito bacana, onde a gente bateu um papo sobre a conscientização dos peixes. Eu vou pedir o Macarrão que fale um pouquinho também sobre esse torneio que a gente fez lá. Esse torneio a gente iniciou lá, na verdade, para reunir os amigos em torno do Rio Paraíba e a conscientização do pesca e solte. Agora, já que você lançou um desafio para o Nakamura, você que está por dentro das leis, eu vou lançar um desafio ainda maior. Por que não a gente não preparar um projeto de lei para a Alerj, para que possa o nosso Rio Paraíba vir a ser cota zero, que aí sim a gente ia ter um pesqueiro bruto aí. Na verdade, esse é o nosso desafio, mas eu acredito que quando você chega com uma proposta mais efetiva, que em tese seria vista de forma drástica, ela, ao primeiro passo, causaria um impacto muito grande. Então a gente pretende chegar à Alerj com um projeto firme, que ele estabeleça metas de punir não só o pescador infrator, mas também o comprador e o vendedor, que é a peixaria que compra o peixe no período do defeso. Então a gente tem um esboço de legislação pronta e que pode ser utilizada de forma bem efetiva, mas para que isso aconteça, a gente precisa, conforme eu disse, de que o governo do estado ou os deputados estaduais abracem a ideia até para custear um estudo para poder suportar essa lei, porque não basta eu me julgar competente para fazer um projeto de lei sem uma base, um amparo técnico legal de uma pessoa qualificada para aquilo. Hoje nós temos um sentimento, nós temos o caminho legal que a gente sabe, mas precisa, na realidade, de um estudo técnico, e de um apoio
para poder conseguir isso. Esse, com certeza, é o nosso maior desafio, a preservação e, quem sabe, um dia estabelecer cota zero durante um período e nós não vamos precisar mais sair daqui para ir lá na Argentina pegar o dourado. Até pegando um gancho, para você ver o potencial do Rio Paraíba do Sul. Em 2009, eu saí daqui de Talcaia, eu não andava de avião, eu tinha um medo danado de avião, fui lá na Argentina pescar na Gêmeos. É uma pousada bem famosa lá e fui atrás do grande sonho do dourado, né? Acima dos 15 quilos, que aqui para a gente é muito difícil. Então, quando eu estava atravessando a fronteira, de carro, já tinha andado demais e estava muito cansado, mas naquela ansiedade, naquela animação de chegar lá. Um amigo que pegou meu barco emprestado naquele final de semana aqui, na ilha onde nós usamos como base de apoio de pesca, a ilha do Capixete, que o nosso amigo Ciro conhece, ele me ligou e disse assim, olha, você foi para a Argentina para buscar o dourado, eu hoje saí no seu barco de manhã, peguei um dourado de 12 quilos aqui na porta de casa. Eu fui até a Gêmeos, completei minha missão, o meu maior dourado que eu peguei lá foi de 3 quilos. E quando eu retornei na segunda semana, pesquei com a minha esposa, que ela também é amante da pesca, ela pegou um dourado de 7 quilos. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu saí daqui, rodei mais de 10 mil quilômetros, ida e volta, para poder chegar aqui e descobrir que aqui no Rio Paraíba do Sul, aqui em Talcaia, onde a gente pesca, foi o lugar que nós encontramos os maiores exemplares de peixe. Não estou fazendo um paralelo, porque lá realmente a gente sabe que tem muito peixe, que o potencial é muito grande, mas que aqui também tem um potencial grande. Desculpa esse gancho, mas eu não podia perder a oportunidade de... Resumindo, se a gente preservar, a gente vai ficar igual a eles. E nosso amigo Nakamura aqui, o que ele tem a dizer, nosso professor? Não, mas tem que preservar, tem que conservar. Eu acho que a lei da caça submarina tem que ser revista, porque é o seguinte, você fazer um mergulho contemporâneo, só apreciando a natureza, ali olhando os peixes, é uma coisa. Pegar 1 ou 2 peixes para o consumo, não sou contra. O grande problema é fazer o comércio, né, através de peixe, matando peixe. Isso não é só aqui no Rio Paraíba, não. Em todos os lugares, Amazonas inclusive, no Serra da Mesa, no Tocantins, aqui no estado do Tocantins, Goiás também. O problema é sério, seríssimo, de pessoas matando peixe com arpão e comercializando, sem contar os manguezais, né? Sem contar os manguezais, e no mar também, né? O pessoal matando, escolhendo os peixes para matar, e matam um monte, como você falou, com uma feira de peixe, tudo para comercializar. Isso é acabar com nossos peixes. É uma tremenda covardia, né? E eu agora gostaria de pedir, eu trouxe aqui esse colete do meu programa, que o senhor assinasse para mim, mais umas camisas ali. E não é difícil, rapaz. O estado de Goiás tem, tá certo que não estão obedecendo o estado todo. O estado de Goiás é cota zero, mas você vai pescar no Mato Grosso. Sou daqui de Sul, vou lá pescar. Vou lá pescar. Entendi. Aí desde novembro que eu não vou, só depois que terminar o defeito que eu vou. Não mato peixe, mas não pesco. Entendi. Eles não podem dar o exemplo. É verdade. Se não pode pescar, por que ele está pescando? É verdade, isso também. Tá certo. Bom, gente, estamos chegando ao final do programa, Pescando com Você. Hoje esse programa foi um programa muito especial. Tivemos nada mais, nada menos do que o nosso professor Nelson Nakamura, que é uma honra muito grande para nós, pescadores, estar recebendo essa figura ilustre, né, em nosso programa. Está aqui o Itaro, meu grande amigo, líder, nosso professor lá, que vive dando dica para a gente lá das iscas artificial, conhece, é um professor, foi o cara que, como eu disse antes no programa, foi o cara que me incentivou o Pesque Solte. Então a gente está muito feliz de ter gravado esse programa. Fique com Deus, como eu sempre digo, temos que agradecer muito ao Criador por ter dado mais um dia de vida para a gente, que a gente possa estar amanhã voltando para poder pescar da nossa pescadinha. E gostaria de o Nelson Nakamura deixasse aqui um recado para nossos pescadores da região nossa lá do Rio Paraíba do Sul. Que desse um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e pedisse o pessoal para preservar, né, nessa mensagem. Bom, pessoal, vocês aí que gostam de pescar igual a mim, vamos conservar os nossos peixes, os nossos rios. Na verdade, assim, não matando peixe não é o suficiente, não. Vamos também recolher os lixos que, infelizmente, algumas pessoas jogam, né? E, quando for pescar, recolher todos os lixos que a gente produz em cima do barco ou no barranco, levar para casa e colocar no lugar devido lá do lixo, né? Tá? Eu quero aproveitar também aos amigos aí da Pescando com Você, desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para vocês aí
E tudo de bom e muitas pescarias com consciência para 2016. Valeu, galera. Fique com Deus. E aí sim, terminamos o Pescando com você. Feliz Natal e um próximo ano novo e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.